Fala Dev, seja muito bem-vindo ao canal Arquitetura Faixa Preta, um espaço aqui no YouTube para a gente trocar ideias sobre design de sistemas, arquitetura de software e eventuais assuntos relacionados, né? Programação, obviamente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante e muito presente no dia a dia aí da maior parte dos projetos de sistemas que a gente observa aí na prática, na indústria, né? Que é a otimização das bases de dados, né? A base de dados, né, os bancos de dados são pontos centrais de muitos dos sistemas, ou da maioria dos sistemas, né, de informação que a gente vê no mercado. São poucos sistemas muito específicos que não utilizam base de dados, né, mas a gente sabe que a imensa maioria vai ter uma ou mais bases de dados, às vezes de vendors diferentes, né, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Server e tantos outros aí, sem entrar, né, nas bases NoSQL, né, as bases não relacionais, mas hoje a gente vai focar mais em bases relacionais que ainda dominam aí boa parte do mercado, né? A base de dados pode sim ser um gargalo da sua aplicação, né? A sua aplicação pode ter vários gargalos, mas um deles pode ser o banco de dados, né? Se você pensar numa aplicação convencional, tradicional, que são várias telinhas de CRUD, aí para quem não sabe o que é CRUD, né? É um acrônimo para Create, Read, Update e Delete, né? Ou seja, você tem telinhas que fazem inclusão de dados, atualização de dados, exclusão de dados e leitura de dados, né? Isso abarca praticamente a maior parte dos sistemas de informação. E, eventualmente, tudo isso vai parar na base de dados, né? Quando você vai ler, você vai na base de dados. Você vai escrever, você vai atualizar, você vai apagar. Você está indo lá, então imagina que, né, no cenário de aplicação web convencional, todas as suas requisições, ou quase todas, no fim, né, da tripa de camadas ali que ela percorre, camadas lógicas ou até físicas, né, ela vai desaguar no banco de dados. Então o banco de dados ele acaba, né, recebendo uma carga relativamente grande e que pode vir a ser preocupante caso, né, você esteja lidando com um sistema que tenha muitos acessos. Eu estou falando de milhões de acessos, né, dezenas de milhares de acessos simultâneos ou milhares de acessos simultâneos, né, vai depender muito do teu hardware aí também, das configurações que você tem na sua base de dados, ou em eventos especiais, né, o caso clássico aí da Black Friday para o pessoal do e-commerce, ou eventos similares em que você tem um pico de acesso. De repente sua aplicação se comporta muito bem, né, durante o ano, em dias normais, mas durante esses picos de acesso ela pode dar, né, aquela engargalada porque você não fez, ou a sua equipe, ou o DBA, enfim, quem for responsável não tomou aí algumas precauções, né, ou fez um trabalho mais proativo, se antecipando ao problema. E aí hoje a gente vai falar sobre 7 maneiras de escalar a sua base de dados, como fazê-la, né, aguentar essa carga. E aí, óbvio, a gente não vai esgotar o assunto, a tendência aqui é que esse vídeo seja mais curto, mas como, né, qualquer arquiteto, a gente tem que saber que as coisas existem. É impossível dominar todos os assuntos, saber tudo, ser um especialista em tudo, mas é legal saber o que existe, para que serve, né, e quando utilizar. Isso é essencial na maleta de qualquer arquiteto, designer ou desenvolvedor de software, porque ainda que você não conheça a fundo aquele tema, você sabe que ele existe, né? Sabe mais ou menos o caso em que ele é necessário, em que ele pode ser útil, e quando você vivenciar aquele caso, você vai, opa, lembrei disso, sei disso, tem isso aqui anotado, e aí você pode se especializar, pesquisar mais a fundo, né? Material na internet, em livros aí, é o que não faltam. Beleza? Então vamos falar sobre esses 7 temas? Primeiro tema, escalabilidade vertical, que eu acho que é a mais simples de todas, né? Para quem não sabe o que é escalabilidade vertical, é você simplesmente adicionar mais recursos de hardware ao seu servidor ou aos seus servidores, né, de banco de dados. Eu estou falando basicamente CPU, memória, storage, né, disco, coisas que vão permitir que o seu servidor de banco, o seu software de banco utilize mais recursos e consiga processar mais queries em paralelo, consiga fazer mais operações computacionais, né, sem engargalar, sem enfileirar, né, ou pelo menos você aumentar a capacidade dele fazer isso antes de enfileirar. Essa é a parte mais simples hoje em dia, né, discutindo, a gente entrando já em cenário de nuvem, isso já quase que automático, você consegue configurar a maioria das nuvens públicas aí para ter essa escalabilidade praticamente automática. Então é algo que dá um retorno rápido, é relativamente fácil de fazer,
porém, né, tem a questão do custo, que a gente tem que sempre observar. Você simplesmente ficar adicionando, né, mais servidores ou mais recursos no seu servidor, caso aí você tenha uma instalação on-premise, você tenha, né, o seu data center ou uma nuvem privada, whatever, seja lá o que for, é algo que funciona, né? Pode ser uma resposta rápida, especialmente quando você não está com muito tempo para pensar ali, caramba, eu tô aqui no incêndio, a base está engargalada. Você investir em escalabilidade vertical pode ser uma boa solução aí, pelo menos a curto prazo, para você analisar melhor, tá? Segundo ponto, né, falar sobre indexação, né? Todo desenvolvedor que mexe, né, que trabalha com base de dados relacional conhece o termo indexação, é algo muito comum, né? Não só entre DBAs, mas entre desenvolvedores também. E, pessoal, análise, assim, uma analogia rápida. A indexação, você pode pensar em um livro, né? Imagina um livro grande que tem centenas de páginas e você quer acessar um dado rapidamente, né? Você não vai ficar folheando, né, página por página, procurando ali sobre o tema ou procurando aquele termo específico. Você vai no índice do livro, né? Ou no glossário, né, que também ajuda nesse caso. Você tem lá um índice que diz, olha, essa palavra aqui aparece nas páginas A, né, nas páginas 1, 2, 3, 20, 50. Ou o tema específico que eu quero está na página tal. Então ele é um ponteiro físico ali no livro para você ir direto onde você quer. E os índices funcionam mais ou menos assim, né? Os índices são estruturas de dados internas que os gerenciadores de banco de dados mantêm para agilizar o acesso a determinados dados, né? Você pode criar índices em uma coluna, índices que abarcam várias colunas, né? Depende do seu caso de uso, né? A criação de índices já demanda uma certa análise, você tem que analisar ali como a sua base é utilizada, né? Você tem muitas queries que filtram por uma coluna específica, por várias colunas específicas, como você, né, como a sua aplicação se comporta. Isso vai influenciar muito nessa criação de índices, até porque criar índices tem um overhead, né? Como quase tudo em design de software, em arquitetura e desenvolvimento de software, quase tudo tem um trade-off. Você encher a sua tabela de índices, né, as suas tabelas de índice, vai te penalizar de certa forma. Porque sempre que a sua tabela for atualizada, né, as colunas ali forem atualizadas, inseridas, removidas, esse índice também tem que ser atualizado. E isso é uma operação computacional, isso custa tempo, né, isso custa computação. Então você, assim, não dá para abusar, né, sair criando índice à torta direita, simplesmente para deixar tudo rápido, porque você pode ser penalizado nesse caso, beleza? Como eu falei, né, a gente pode criar índice em uma coluna, em mais de uma coluna. E você tem vários tipos de índice, né? Você tem os índices unique, né, que não são tão utilizados assim para busca de dados, né? Quando você pensa em índice, normalmente você pensa em recuperação, busca de dados. Os índices unique são para garantir que aquela coluna ou aquelas colunas não terão dados duplicados, né? Unicidade. Então se você coloca um índice unique em uma coluna, você não vai ter nenhuma linha em que aquela coluna vai ter o mesmo dado de uma outra linha, tá? Ou aquelas colunas. Então, ele é útil nesse caso. Você tem os índices baseados em árvore B, tá? Se você não sabe o que é árvore B, corra atrás de saber, porque é necessário conhecer estrutura de dados, tá? Se você conhece, vale lembrar. A árvore B, falando muito rapidamente, é uma árvore balanceada, que pressupõe que os valores estão ordenados. Então, se você tem um nó aqui, todos os nós à esquerda desse nó são menores que ele, e os nós à direita são maiores que ele. Então isso é muito interessante se você parar para analisar, para fazer buscas exatas ou buscas em range, em intervalos, porque você consegue rapidamente, né? Se você está buscando um valor específico. E pessoal, poxa, quando você está falando de busca em base relacional, você está lidando basicamente com texto, datas e números, né? Data, hora e números. É a maioria dos casos, né? Você até tem outros tipos de dados mais complexos, mas a gente está falando no geral disso aí. E são dados ordenáveis. Você pode ordenar números, você pode ordenar data, você pode ordenar texto. Então a árvore B ela se encaixa muito bem. Porque quando você cria um índice em uma coluna dessa, esse índice fica estruturado em uma árvore B. Essa árvore é mantida pelo gerenciador de banco de dados. Você não vai implementar e nem interagir diretamente com ela. Mas essa característica da árvore B de ser ordenada faz com que você consiga chegar no dado muito rapidamente, né? Inclusive nos ranges, porque você sabe, né, onde o range de dados está na árvore, dado que o valor que estou procurando é menor que esse, maior que esse, menor que esse, você navega rápido e consegue chegar no seu dado. Outra estrutura de dados muito usada para índice é a hash table, que também, se você não conhece, vá procurar saber, né? A hash table nada mais é que um dicionário, né? Você tem ali uma chave, essa chave aponta para um valor. Os índices hash são mais indicados em casos de queries que buscam valores exatos,
né? Já que o hash normalmente é 1 para 1, né? Sem entrar em detalhes aqui de possíveis colisões em hash table, tá? Mas o hash ele se destaca melhor em casos em que a sua query busca sempre por valores exatos. E ele aparece aí como uma alternativa à árvore B. Um outro índice pouco conhecido e que nem está disponível em todas as bases de dados é o índice bitmap, ou, né, mapa de bits, array de bits, que basicamente usa operações a nível binário, tá? Levam vantagem, né? Se utilizam desse tipo de operação para encontrar dados que se repetem bastante, né? Na verdade, esse índice ele é indicado para ser utilizado em colunas cujo dado se repete muito. Então, exemplo, coluna de gênero, né? Pensando aí rapidamente masculino e feminino, né? Ou, sei lá, você pensar em 3 opções, não se aplica, não quer informar, né? Você pode... ou outras opções, mas assim, imagina um universo pequeno que se repete muito, porque não tem como variar muito disso aí. O índice bitmap, ele se dá bem nesses cenários e pode ser uma boa alternativa. Além desses, vale falar o índice full text, né, que é mais indicado para textos grandes, né? Se você armazena livros, textos muito grandes na sua base, ele é um índice otimizado para fazer busca de termos ou expressões nesses textos, também uma boa opção. Existem os índices espaciais, que são mais voltados para estruturas complexas, né? Tipo grafos, coordenadas geográficas, pontos no R2, no R3, né? São aplicações mais específicas, mas esse índice também existe. Você tem índices parciais, que se aplicam em casos onde você tem uma tabela muito grande, só que você tem um subconjunto de dados ali que é mais acessado com mais frequência, e aí você só quer indexar aquele subconjunto. Alguns gerenciadores de bancos de dados suportam esse índice parcial, e aí você não paga o preço, né, de ter que indexar toda aquela tabela gigante. Então, se você tem dados aí, tabela muito grande, né, muitos dados, esse também pode ser uma opção. Por fim, vale citar o Expression Index, ou índice de expressões, né, que se aplica bem quando você tem queries que usam funções do banco de dados. Então, você pensar ali em funções length, funções matemáticas, e que a sua query se utiliza muito, né, dessas funções, você pode criar índices que já apontam para os resultados dessas funções computadas e acelera suas queries para você não ter que, né, a cada query fazer o processamento dessas funções, especialmente se for um processamento pesado que envolve muitos dados. Esse é um índice muito interessante, eu diria que muito pouco conhecido. Terceira coisa que você pode utilizar, terceira ferramenta que você pode utilizar para fazer a sua base escalar: caching, uso de cache, né? Não sabe o que é cache? Cache também é uma estrutura de dados, né? Que é essencial aí, né? Estrutura de dados é um dos assuntos mais essenciais na vida de qualquer desenvolvedor, programador, arquiteto, whatever, pessoa que trabalha com software, que trabalha com banco de dados e queira saber um pouco mais a fundo, né? Mas o cache nada mais é do que um banco de dados, pode ser enxergado assim, mais simples, obviamente, né? Mas de acesso rápido, né? Até porque ele fica em memória. Ele não faz swap, ele não usa disco, né? E a gente sabe, né, que acesso à memória é muito mais rápido, né? Essa é a base de se utilizar cache, né? Justamente porque os dados estão em memória, o acesso é muito mais rápido do que eventuais dados acessados em disco. É óbvio que todos os gerenciadores de bancos de dados têm muitos caches internos. Eles já fazem isso. Só que você pode criar um cache, né, frontal, que a gente fala, né? Botar um cache na frente da sua base de dados, conveniente ao seu caso de uso, à sua aplicação. Então você pode armazenar resultados de queries, diversas coisas que são convenientes a você, e existem aí N ferramentas que fazem cache de banco de dados, né, que interagem bem com bases de dados comerciais e te ajudam a fazer isso. Óbvio que você tem que configurar alguns parâmetros como o TTL, que é o Time to Live, né, o frescor do seu cache, quanto tempo as entradas vão ficar ali, quanto tempo é aceitável você consumir um dado desatualizado, ou assumir esse risco, né? Sabendo que você está consumindo um dado do cache e que esse dado pode ter sido atualizado enquanto ele ainda está ali. Tudo isso tem que ser pensado, mas o cache normalmente é uma excelente opção quando você fala de escalabilidade, não só de base de dados, mas de aplicação e etc. Tá? Quarta ferramenta, replicação de dados. A replicação de dados é uma ferramenta um pouco mais custosa, mas pode ser muito útil se você tem um cenário de intensa leitura
do seu banco de dados, né? Imagina que você tem, né, dá um exemplo aqui, você pode fazer de N formas. Você tem ali a sua base de dados, que você pode chamar de master, que seria a principal, a que recebe, né, as atualizações. E essa base master, ela replica, né, essas alterações nas bases slave, né, que seria aquela lógica master slave, né, que são as réplicas, né, que são cópias dessa base de dados. E aí, isso para escrita. Para leitura, você teria um load balancer, né, um balanceador de carga que balancearia, né, a carga de leitura. Então, se você tem um cenário, como eu falei inicialmente, que tem muita leitura na sua base, né, você pode distribuir isso entre servidores diferentes, né. Essa replicação pode ser síncrona, né, que acaba penalizando um pouco as suas operações de escrita, porque você vai lá na base master, atualiza o seu dado e tem que esperar, né, essa replicação acontecer para que você tenha então um retorno, né? A vantagem dessa opção é que você não corre o risco de ler dados sujos das suas réplicas, né, caso nesse período chegue algumas outras requisições e o load balancer envie para as outras bases, né, para as bases slave ou para as réplicas, ou assíncrona, né, que vai ter um delayzinho, né, um tempo aí entre a atualização da master. Normalmente é pouco tempo, tá? Normalmente são 2 segundos, ou a depender do caso, mas isso se replica assincronamente, né? Existe uma outra worker thread ou várias worker threads que são responsáveis por fazer essa réplica e que ocorre um pouco depois da sua requisição inicial de escrita, né? A escrita já foi feita, comitada, já foi devolvida para o chamador, e aí sim você pode fazer isso. Eu diria que a replicação assíncrona é a mais utilizada, né, nesses cenários que envolvem réplica. Quinta ferramenta, visões materializadas, né? Vocês devem saber o que são visões de base de dados, né? São aquelas queries armazenadas, não são procedimentos armazenados, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas são queries que você armazena na sua base de dados, queries prontas, normalmente queries grandes, né? Que você armazena na sua base e aí você se refere a elas em outras queries, né? Com um select, né? Você vai fazer um select na sua view, na verdade a sua view está executando aquela query. Quando você tem views muito complexas, né? Ou que são pesadas, né? São queries exigentes, muitos gerenciadores de bancos de dados têm esse conceito de visão materializada. E o que é isso, né? É um pouco parecido com o cache, mais ou menos, né? Porque a base vai ter os resultados daquela query, né, armazenados em um cache. É basicamente isso, que você vai acessar com muito mais velocidade. E aí, né, o overhead disso é que sempre que as tabelas, né, envolvidas nessas visões materializadas forem alteradas, forem atualizadas, né, esses caches precisam ser atualizados também. Então a base fica responsável por fazer isso. Normalmente é uma excelente opção, especialmente para queries de dados consolidados, relatórios pesados, né? E que você não vai precisar pagar o preço de executar a query ali online toda vez que você for rodar. Também é uma excelente opção. Sexta ferramenta, desnormalização de dados. Sim, você deve lembrar lá das suas aulas de banco de dados, o professor falando sobre normalização, né? Sobre a importância de se normalizar a base de dados, os níveis de normalização. E ele estava correto, tá? Assim, via de regra, você vai querer normalizar a sua base. Você não vai querer ficar redundando dados para lá e para cá, né? Isso evita uso excessivo de storage, né? E você gerenciar dados redundantes também é complicado, né? Atualizou aqui, tem que lembrar de atualizar aqui, acolá, né? Em geral, você quer evitar isso, mas em alguns cenários, né, em que você tem uma leitura muito intensa de determinados dados e aí você tem que fazer joins ou vários joins, né? E aí, se você não sabe o que é join, você tem que voltar um passo atrás aí e estudar SQL básico, tá? Mas você deve saber que o join é uma operação um pouco mais custosa, né? E se você empilha vários joins, né, em uma query pesada, que é normal, tá? Em qualquer indústria, em qualquer cenário, aí você ter queries mais pesadas, rebuscadas, com muitos joins, você vai ter, eventualmente, o seu tempo de execução penalizado. Então, em alguns dados específicos, alguns casos específicos, pode ser legal você redundar alguns dados, né, para você ter acesso rápido àquele dado ali, na tabela alvo, na tabela inicial, sem ter que ficar fazendo N joins para chegar na fonte do dado. Use com cautela, tá? Porque, como eu falei no começo, você redundar muitos dados na sua base pode ser, né, um bad smell, né, um mau cheiro no seu design de dados, mas em alguns casos pode ser útil sim, tá?
E por fim, a sétima ferramenta, eu diria que a mais complexa, mas muito eficiente, é o Sharding, ou Database Sharding, que é uma ferramenta um pouco mais extrema e utilizada em casos mais extremos, né? Quando você para pensar em redes sociais, para pensar Facebook, Amazon, né? Sites com milhões de registros e que tem uma carga de acesso muito alta, a sua arquitetura tradicional de base de dados ali vai sofrer um pouco para funcionar. Óbvio, você pode combinar as ferramentas que eu falei anteriormente e chegar a um bom resultado? Pode, mas eu não estou inventando isso, né? Quem inventou isso foi as mentes brilhantes aí do nosso mundo de engenharia, arquitetura de sistemas, né? E é uma estratégia que tem dado muito resultado, é muito utilizada, em especial nessas big techs, nesses big players que tem uma carga de processamento muito alta. Explicando muito por alto, e aí bem na linha do que eu falei no começo, de você saber mais ou menos o que é e quando deve utilizar, né? É uma ferramenta para se utilizar em casos mais extremos, no geral. Basicamente, é você fazer, não replicações, né? Mas você vai quebrar a sua base de dados em partes. Então assim, imagina que você tem, simplificando bastante, imagina que você tem uma tabela de usuários com 50 milhões de usuários, né? E aí você pode usar um critério, que eu vou chutar um critério aqui por ordem alfabética. Todos os, tá, talvez nem seja um melhor exemplo, mas é um critério para você entender. Todos os clientes que começam com a letra A, né, e todos os dados relacionados a eles, né, as tabelas relacionadas e tal, vão ficar em uma instância de base de dados. Esse vai ser um shard. Na verdade, um shard pode ter até mais de uma base de dados, mas vamos para simplificar, pensar em um shard como uma base de dados. E aí os clientes com letra B, letra C, letra D, né? Então você tem servidores distintos, recursos computacionais distintos para trabalhar, né, esses distintos clientes. Óbvio que os critérios podem ser os mais variados. Você pode fazer uma análise de carga, né? Assim, não, esse subconjunto de clientes baseado nesse critério aqui, ele tem muito acesso, então você pode priorizar esse cara, você pode agrupar outros com menos carga de acesso, mas a ideia é essa, tá? É você quebrar a sua base em partes, horizontalmente, né? Quebrar assim as suas tabelas em um determinado parte, colocar no servidor, as outras em outro servidor, e assim sucessivamente. Isso é uma estratégia extrema, porém muito eficiente, né? Ela tem um custo relativamente alto de se implementar, até porque a aplicação ela tem que saber lidar com isso, ou pelo menos tem que haver uma ferramenta ou uma camada, né, que direcione a sua requisição para o shard correto, de acordo ali com o teu critério, mas normalmente tem excelentes resultados. Beleza, galera? Então, assim, recapitulando, as 7 ferramentas: escalabilidade vertical, indexação, caching, replicação de dados, visões materializadas, desnormalização e sharding. Com essas 7 ferramentas bem utilizadas, você não vai precisar utilizar todas, certamente você vai melhorar muito seu desempenho de base de dados. E aí, fez sentido para você? Faltou alguma coisa? Quer trocar alguma experiência? Bota aqui embaixo, vamos interagir e explorar um pouco mais desse assunto aqui nesse novo espaço da gente trocar ideia, conversar e aprender mais sobre design e arquitetura de software. Beleza? É isso e até o próximo vídeo.